Reflexionando. O déspota e o cordeiro. O despotismo é uma forma de governo em que todo o poder é centralizado em uma única pessoa, de maneira isolada e arbitrária. O déspota tende a silenciar a oposição e eliminar qualquer forma de crítica. Este não sabe lidar com o polegar opositor, criando um clima de insegurança e desconfiança. O déspota exerce o poder de forma autoritária, na maioria das vezes sem considerar a vontade do povo ou as normas democráticas para o diálogo. O pensamento crítico e o conceito opositor são cerceados dos formadores de opinião pelo déspota, sem a mínima contemplação, sem a menor contemporização. O polegar opositor refere-se a um movimento da mão, em que o polegar é utilizado para pressão contra os outros 4 dedos, aumentando a destreza e a força da mão. É perceptível que o polegar opositor, quando se opõe, não é apenas por se opor ou por querer ser negativista, mas é para fortalecer a mão e a habilidade do seu possuidor. O líder que tem a postura de um déspota está muito aquém do líder supremo, Jesus. O Senhor, Criador e soberano Deus, no início da sua odisseia com o ser humano, tentou governar a humanidade pela força, pelo temor, pela coação, e não deu certo. Até que, percebendo isso, falou através do profeta Isaías, dizendo: não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Na concepção humana, Deus era um Deus sanguinário, explosivo e violento, sem compaixão. Foi quando mais uma vez Deus falou por intermédio do profeta Jeremias, dizendo: as misericórdias do Senhor é a causa de não seres destruídos. A situação tornou-se tão grave a ponto de fazer-se necessário o envio do Filho para restaurar pelo ministério da reconciliação a relação entre Deus e o homem, que havia se tornado um cabo de guerra onde nenhum dos lados cedia. Deus, o Todo-Poderoso, na sua grande sabedoria, entende que o governo para uma boa governabilidade precisa ser compartilhado. Estando Deus em uma audiência na sala do trono, deliberando com seu concílio divino, pergunta à sua corte real: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O Filho imediatamente se prontifica a vir, com a missão de reconciliar o homem com seu Criador, e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ouvindo isso, Deus toma uma decisão divina, enviando seu único Filho, trazendo com ele a promessa que posteriormente enviaria um outro Consolador, facultando assim o governo do céu e da terra com seu Filho e com o Espírito Santo. Por último, de maneira bastante sucinta e fragmentada, com o próprio homem, constituindo-os reis e sacerdotes sobre a terra. O homem passa a ter uma participação efetiva no reino de Deus, a ponto de aconselhar e dar sugestão ao seu próprio Senhor. E disse Moisés: se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os matou no deserto. E disse Deus: eu os perdoarei, conforme você pediu. Até Deus, o eterno Deus, entende que é necessário ouvir, e isto de maneira nenhuma o diminui, pelo contrário, o enobrece ainda mais, mostrando
a sua grandeza que, mesmo ele sendo Deus, consegue ouvir o homem, demonstrando ser ele mesmo humilde. O apóstolo Paulo descreve isso dizendo: Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo em forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A questão na atual conjuntura é que alguns homens querem ser maiores do que Deus. Não é nem ser igual, é maior. Alguns homens querem ser melhores do que Deus. Alguns homens querem ser melhores do que Jesus. Porque, para alguns homens, a misericórdia, a graça, o sangue do Cordeiro de Deus, o perdão, a salvação e o céu são exclusividades deles. Para estes homens não há reconciliação para os outros, apenas para eles. Esquecem que estamos todos sob a mesma condição. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos capítulo 14, aborda a aceitação mútua entre os crentes, enfatizando a importância de não julgar os outros. Paulo ensina que cada um deve ser plenamente convicto em sua própria mente sobre o que considera certo e que devemos agir com amor, evitando causar tristezas a nossos irmãos por causa das nossas escolhas. Romanos 14:14, Paulo pergunta: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Em sua dissertação, o apóstolo dos gentios, como exímio advogado, entra em defesa daqueles que intercaladamente titubeiam na fé. Romanos, capítulo 10, do versículo 10 ao 14, Paulo continua dizendo: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Portanto, zele por sua vida, por sua fé e esperança para a vida do Senhor. Porque tu, ó homem, não podes salvar os outros. Cuida em salvar-te a ti mesmo. E podendo, ajuda teu irmão na caminhada, suportando os mais fracos, pois é na fraqueza do irmão que Deus aperfeiçoa o seu poder. E onde abundar o pecado, abundará muito mais a graça salvadora de Deus na pessoa do seu Filho Jesus. O sangue de Jesus tem poder para curar a mim e a você também. Todos nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Não é pelo sangue de animais ou pelo sangue de qualquer ser humano, mas pelo precioso sangue de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não o seu. Receba Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Jesus está voltando.